Cidade FM, no combate ao coronavírus. A informação também é uma forma de se prevenir da doença e por isso abrimos espaço na programação para falar da pandemia pelas cidades da região e de outros assuntos que vão ser destaque nesta quarta-feira. Bom dia, Luciano Veiga. Bom dia, Tiago Sório. Bom dia a todos os ouvintes da Cidade FM nessa manhã de quarta-feira. Acompanhe também a cobertura especial do jornalismo da Cidade FM através da live no Facebook. Estamos ao vivo com som e imagem direto aqui dos nossos estúdios. Acesse agora facebook.com/Rádio Cidade Tu. Bom dia a quem já está aí conectado com a gente nas redes sociais. Bom, e a gente começa com uma boa notícia. Mais 3 pessoas tiveram exames com resultados negativos para coronavírus aqui em Itu. Agora já são quantos casos descartados na cidade, Luciano? Vamos começar primeiro, né? A cidade se manteve com os 3 casos que estão confirmados até agora. 3 casos de Covid-19 confirmados em Itu, são 55 casos suspeitos, aguardando resultados. Destes, 2 estão em internação clínica e 7 na UTI. Itu tem até o momento 8 óbitos por suspeitas de coronavírus. Sobre o 3º caso confirmado de coronavírus em Itu, a prefeitura informou, após o questionamento, que a pessoa infectada é uma mulher de 69 anos com comorbidades e que já está internada na UTI. Porém, não foi divulgado como a paciente teria contraído a doença, se houve histórico de viagem. A assessoria da prefeitura diz que aí é por uma questão de sigilo, Tiago. Portanto, seguimos com 3 casos confirmados de Covid-19 na cidade de Itu. Tá, e tem também os casos descartados, né, conforme você disse. Então tá bom. Então aí a gente segue nessa batalha para vencer o coronavírus. Sorocaba registrou mais um caso confirmado de Covid-19 por lá, né, Luciano? Exatamente, a cidade de Sorocaba confirmou mais um caso, com isso já são 26 casos confirmados de coronavírus. Deste total, 5 estão internados, sendo 4 em UTI e 18 já se encontram recuperados, Thiago. O número de recuperados por lá também subindo. Além disso, 3 mortes foram registradas por conta da doença em Sorocaba. Os casos suspeitos também aumentaram ontem. A cidade passou de 336 para 344 pessoas que estão aguardando resultados. Entre todos os suspeitos, 50 estão internados em hospitais da cidade, sendo 10 em UTI. Os óbitos em investigação subiram para 18, sendo que mais 2 mortes foram registradas, 2 mortes suspeitas. Já o número de descartados por resultado negativo da doença também aumentou, são 73 agora. Muito bem, 8h05, estamos ao vivo por aqui. Muito obrigado pela grande audiência, você que ouve a gente através do rádio, pelo nosso site ou no aplicativo. Bom, agora vamos falar de Salto. A cidade se igualou a Itu e agora também tem 3 pessoas confirmadas com Covid-19. O caso mais recente foi confirmado ontem à tarde, né? Tem informação de quem seja? Exatamente, agora Salto tem 3 casos confirmados. O 3º caso confirmado em Salto ontem é de uma idosa de 74 anos que está internada. 14 casos descartados através de exames com resultado negativo, 51 casos que estão aguardando resultados. Desses 51, 11 casos suspeitos estão em internação clínica e 6 casos suspeitos internados em UTI. São 2 óbitos por suspeitas de coronavírus, aguardando o resultado de exame, sendo um paciente com residência em Itu e outro com residência em Salto. No total, são 68 notificações de casos suspeitos em Salto. Desse total, 56 são residentes da cidade de Salto e os outros 12 são residentes de outras cidades da região, Thiago. Tá, vale destacar também o bonito trabalho que Salto tem feito, né? Com relação à arrecadação de alimentos, assim como Itu, né? Os funcionários da prefeitura estão indo aí em frente aos estabelecimentos comerciais, né? Nos supermercados aí arrecadando donativos para as famílias carentes, né? Tudo aí no combate ao coronavírus. E tudo também está acontecendo, né? Ali no Isso. estacionamento da prefeitura, no sistema drive-thru, você pode levar lá 1 quilo de alimento não perecível. Claro, são vários alimentos. Nas nossas redes sociais você encontra a lista de alimentos, produtos de higiene, produtos de limpeza, produtos básicos aí que a Prefeitura de Itu está arrecadando também. Claro, vai ser repassado ao Fundo Social de Solidariedade, que tem um cadastro com as famílias que mais necessitam neste momento, para depois acontecer essa distribuição, né, Tiago? Então, você pode das 8 da manhã às 5 da tarde fazer a sua doação ali no estacionamento da prefeitura, também pelo sistema drive-thru. Sim, é a população se unindo aí
para vencer esse mal maior que é a Covid-19. Bom, subiu para 5 o número de infectados por coronavírus em Porto Feliz. Isso depois da cidade ficar uma semana praticamente sem registrar casos suspeitos ou confirmados, né, Luciano? Exatamente, isso acontece por causa da demora, né, da confirmação pelos exames, né? A demora do resultado dos exames tem demorado cerca de 2 semanas para sair o resultado. Portanto, a Prefeitura de Porto Feliz ontem confirmou mais 3 casos de Covid-19, sendo assim já são 5 pessoas infectadas com o vírus na cidade. Além disso, Porto Feliz tem 20 casos suspeitos, diminuiu os casos suspeitos aí também. Todos esses estão em isolamento e sendo monitorados. O município ainda tem 2 casos suspeitos em internação clínica e 1 na UTI, Thiago. Portanto, Porto Feliz agora com 5 casos confirmados de Covid-19. Tá, já em Jundiaí, a cidade chegou a 30 casos de Covid-19, né? É o município da região, inclusive, que tem maior quantidade de pessoas com a doença, Luciano. Exatamente, a Prefeitura de Jundiaí informou ontem mais um caso positivo da doença na cidade, totalizando 30 até ontem. Além disso, aumentaram também os casos suspeitos, 178 agora. De acordo com a Prefeitura de Jundiaí, há 18 mortes sendo investigadas por Covid-19 na cidade, Thiago. Muito bem, e com relação, só ontem, né, 5 casos a mais de coronavírus foram confirmados em Indaiatuba. Já são quantos no total por lá, Luciano? Pois é, mais 5 exames positivos para Covid-19 em Indaiatuba ontem. Agora são 11 casos de coronavírus positivos em Indaiatuba. Destes, 7 pacientes já foram considerados curados, né? Sim. E 4 estão internados. A Prefeitura de Indaiatuba ainda aguarda o resultado de outros 108 casos suspeitos, incluindo de 8 pacientes que estão internados em UTI e 1 que está em internação clínica. 2 mortes já foram descartadas na cidade de Indaiatuba. Tá, e sobre outras cidades da região, Cabriúva, Votorantim, tem alguma informação? Tem sim, o 3º caso de coronavírus também confirmado em Votorantim, foi confirmado ontem pela Prefeitura. O paciente, um homem de 41 anos, que não tinha comorbidades, ele está em isolamento domiciliar. A cidade de Votorantim registra 32 pessoas com suspeita da doença que estão sob investigação. Cabriúva tem 16 casos suspeitos. Thiago. Tá, Cabriúva circulou, né? Inclusive ontem até um ouvinte mandou uma mensagem através da nossa live falando sobre um caso que seria confirmado na cidade. Na verdade, não passa de uma fake news. A pessoa está em isolamento domiciliar, mas considerada como caso suspeito e não confirmado, né, Luciano? Exatamente, a gente até desmentiu, né, o caso aqui durante o próprio programa. Mais tarde, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Cabriúva, porque a gente trouxe a informação direto da página oficial, dos canais oficiais da Prefeitura de Cabriúva, né? Mais tarde, realmente, a Prefeitura de Cabriúva acabou confirmando, era mais um caso suspeito apenas, né? Não chegou nem a ser considerado, nem fazer exame, né? Apenas pedido para que ele ficasse em casa repousando nos 14 dias, como é recomendado a todo mundo que tem sintomas gripais, né? Isso. E no Brasil, como anda a situação? Anda feia, Thiago. Subindo muito os números, o número de casos confirmados do coronavírus no país subiu para 13.717. Antes de ontem, né? Ontem, melhor dizendo, né? Porque ele traz os números do dia anterior. Isso. Ontem eram 12.056 casos, representando um aumento de 1.211 novos casos. 1.211 novos casos. Já as mortes subiram de 553 para 667. O Sudeste continua liderando, 8.138 ocorrências e 477 óbitos. São Paulo tem 5.682 casos confirmados e 371 mortes. São 371 mortes no estado de São Paulo. Atualmente, 20% das cidades do estado tem pelo menos uma pessoa diagnosticada. Dos 645 municípios, 121 já possuem casos confirmados de Covid-19. Dentre as vítimas, 313 são pessoas com mais de 60 anos. Do total de mortes, 211 são homens e 160 mulheres. Os números subindo demais no estado de São Paulo, Thiago. É muita gente. E o que chama atenção com relação a nível Brasil, o aumento no número de mortes em 24 horas. Pelo que você passou aí, foram mais de 110 óbitos registrados. Exatamente, mais de 110 óbitos
foi o recorde em 24 horas para o país, né? Então o Brasil, e o número de novos registros, 1.211, então o número não para de subir, é alarmante realmente, lembrando que São Paulo teve a quarentena prorrogada, né, pelo governador João Dória a partir de hoje até o dia 22. Muito bem, 8h13 neste momento. Para você ligando o seu rádio agora, seja muito bem-vindo à programação, seja muito bem-vindo. Seguimos com essa cobertura especial, prestando serviço ao ouvinte cidade. E olha, depois de esgotar na semana passada a quantidade de doses, uma nova remessa foi enviada e a vacinação contra a gripe será retomada nesta quarta-feira em Itu, né? Porém, vai ter mudança no horário e já com relação aos locais, continuam os mesmos, Luciano? Exatamente, Tiago, a vacinação vai ocorrer somente entre as 8 e 11 da manhã. Já está ocorrendo, na verdade, apenas 2 locais. No estacionamento da Prefeitura, também no sistema drive-thru e no Centro Administrativo Regional do Pirapitingui. Serão 1.500 doses de vacina que serão aplicadas, portanto, nesses 2 locais, somente hoje, somente nesses 2 locais, até as 11 da manhã. De acordo com a administração municipal, desde o início da campanha foram imunizadas 15.994 pessoas, entre idosos e profissionais da saúde, ou seja, cerca de 80% do público-alvo. Nessa primeira fase, a meta é imunizar 90%, ou seja, então, bem abaixo daquele número que a gente imaginava, né? A gente imaginava a primeira remessa foram 6.250, a segunda remessa 7.000. Imaginávamos que teria vindo do governo do estado a mesma quantia, em torno de 5 a 7 mil doses, mas não, está vindo menos doses agora por cada etapa, né? Então, tanto que essa 1.500 doses. Então, está vindo menos doses para os municípios após se esgotarem aí as vacinas para os idosos. Lembrando, nesta fase, que segue até o dia 16, apenas para pessoas com 60 anos ou mais e profissionais da saúde da rede pública e privada. Tiago. E o que vale destacar é o engajamento da população, né? Acho que nunca em toda a história de campanha de vacinação de gripe teve tanta gente já procurando aí nos primeiros dias, né? Então aí bacana, você vê Itu batendo quase, já atingiu, né? Cerca de 80% do público-alvo, sendo que a meta é 90%. Então tá Uma aí. pena, Tiago, que vamos colocar pelo menos metade dessas pessoas que estão correndo atrás da vacina estão indo naquela da fake news, né? Pensando que a vacina protege contra o coronavírus, o que não é verdade, vem sendo divulgada a exaustão aí nos meios de comunicação. A vacina é contra a gripe. É que alguns sintomas da gripe são semelhantes a alguns sintomas do coronavírus. Então, com isso, o sistema de saúde brasileiro acaba conseguindo eliminar, né, vamos dizer assim, na hora de dar o diagnóstico, alguns sintomas, já que aquelas pessoas que estarão protegidas contra a gripe não terão mais esses sintomas. Então, se essa pessoa apresentar algum sintoma, a probabilidade dela estar com coronavírus é muito maior. Muito bem, 8h16, estamos ao vivo também no Facebook, através da nossa live, com som e imagem direto aqui dos nossos estúdios. Inclusive, bom dia a todo mundo que está nos assistindo agora. Acesse aí facebook.com/Rádio Cidade Itu. Muita gente por aí, Luciano? Tem bastante gente, o Vitor Batista, Carol Reis, Maria do Carmo Moraes, César Jaques, o Nelson Roberto Ribeiro, o Edgar Tasca, todo o pessoal da Farmácia Central, o Edgar, a Viviane, a Jaqueline, também o Hermes e a Renata, a Sônia Silveira está por aqui, Cláudio e Isabel Lopes, Eliana Molenberg, Estela Queiroz, Rosilene Azevedo, Lúcia Antunes, o Carlos Costa de Itu, a Diva Moura também está por aqui acompanhando a gente, Alvarino Percum, um grande abraço para todo mundo. Bom, seguimos com esse especial e agora destacando que o governo federal e a Caixa divulgaram ontem os sistemas por onde os trabalhadores informais poderão se cadastrar aí para receber o auxílio de R$600 durante essa pandemia. Tem mais detalhes sobre isso, Luciano? Sim, foi lançado, né, tanto o site quanto os aplicativos, né, para os informais, autônomos, microempreendedores individuais, para esse pessoal solicitar o auxílio emergencial dos R$600. Basta acessar o site auxilio.caixa.gov.br. Este é o endereço e único endereço, auxilio.caixa.gov.br.
auxilio.caixa.gov.br. Também foi disponibilizado o aplicativo para celular chamado Caixa Auxílio Emergencial. Ele pode ser baixado em celulares com sistema Android e iOS de graça, mesmo se a pessoa não tiver crédito no celular, viu, Tiago? Também foi criada uma central telefônica, o número é o 111, para tirar dúvidas na central telefônica. Não vale para cadastro, apenas para tirar dúvidas. Lembrando, o aplicativo, ele vai estar lá nas lojas de aplicativos, junto com os outros aplicativos oficiais da Caixa. Então é fácil de distinguir aí para você não baixar aplicativo fake. Quem fez o cadastro ontem vai poder receber até amanhã, né? Após o cruzamento daquelas informações para checar se os beneficiários têm direito ao auxílio ou não. O restante deve receber até terça-feira da próxima semana. O segundo pagamento deve ocorrer entre 27 e 30 deste mês, conforme a data de aniversário de cada um. A última parcela será paga de 26 a 29 de maio. Bacana. Bom, no mesmo dia em que foram lançados aí, né, o site e o aplicativo para se cadastrar e receber esse auxílio emergencial, muita gente foi vítima de um golpe pela internet. O que aconteceu exatamente, Luciano? Já está vindo desde a semana passada, né, devido ao aguardo aí no lançamento deste aplicativo do sistema da Caixa para o pagamento, né? Um golpe que está circulando com um falso link para fazer o cadastramento a fim de receber auxílio emergencial de R$600 do governo, tem feito vítimas por todo o Brasil, inclusive alguns grupos aí. Ontem já recebi vários, acho que você também num desses grupos recebeu também. É grupo de jornalista. Isso. A mensagem afirma que os pagamentos começam nesta terça-feira, o que não é verdade, obviamente, né? E que é possível sacar a quantia imediatamente após preencher as informações, o que também não é verdade, né? Sendo que tem um prazo, né, para a pessoa sacar. Um prazo não, né, mas a partir de um determinado período que a pessoa vai poder sacar o dinheiro, vai permanecer na conta lá, né? Sim, exatamente, né? Até para evitar aglomeração. E desde meados do mês passado, Thiago, de acordo com o Defender Lab, o laboratório especializado em segurança digital da AppSafe, foram detectados, pasmem, mais de 6 milhões e 700 mil compartilhamentos e acesso a esse golpe. Ou seja, a pessoa recebe, não lê, não vê do que se trata, não vê o URL ali e já vai repassando. Então isso são 6 milhões e 700 mil compartilhamentos. Ao clicar no site indicado, o usuário é levado a 3 perguntas. Depois de responder essas 3 perguntas, aparece uma mensagem dizendo que o benefício foi aprovado, mas que antes é necessário enviar o link, né, para os seus contatos do WhatsApp. Claro que isso não existe. Alguns dos sites maliciosos, tá? Por onde esses criminosos virtuais vêm disseminando aí os seus golpes. Alguns dos sites, auxilio-corona.info. Esse site não existe, não é verdade. É fake, tá? Auxilio-corona.info. Outro, auxiliocorona.com, também não existe. Auxiliocidadão.com, também não existe. auxiliocidadão.arquivizap.live. Dificilmente o governo vai usar um domínio desse, né? Então também não existe. E alguns outros sites aí, é bom você ficar atento ao URL. Grande parte desses golpes tem o objetivo de roubar seus dados pessoais, seus dados financeiros, ou levar você até aquelas páginas onde fica abrindo um monte de publicidade e infecta todo o seu computador, seu celular. Então, evite clicar em link de mensagem que ofereça brindes, prêmios ou benefícios. Desconfie sempre de informações sensacionalistas ou aquelas ofertas muito vantajosas, né? Busque fontes confiáveis sempre. No caso de mensagens que tratam de assuntos governamentais, como benefício social, questão de saúde pública, é sempre bom lembrar. Busque a informação dos órgãos competentes. Sites oficiais do Ministério da Saúde, Ministério da Economia, site oficial da sua cidade, enfim, você evite sempre clicar, principalmente compartilhar essas mensagens de fake news, Thiago. Tá, então vamos prestar serviço à população. Quem não conseguiu anotar o endereço, passa novamente agora, por gentileza, o endereço correto, da qual você que é trabalhador informal, você que tem direito a esse auxílio emergencial e ainda não se cadastrou. Anote aí o endereço que o Luciano vai passar para você. Esse sim, você pode acessar tranquilamente, fazer o cadastro para então ter direito a esse benefício. auxilio.caixa.gov.br auxilio.caixa.gov.br
pt.caixa.gov.br. Lembrando, aquela pessoa que porventura não tenha um celular, não tem internet, um computador, pode fazer também o cadastro nas agências da Caixa e nas lotéricas. Só que um detalhe que foi divulgado ontem, até mesmo pelo presidente da Caixa, até mesmo pelo secretário, né, o ministro de Cidadania, o Onyx Lorenzoni, falando que para procurar a Caixa ou as lotéricas, em última hipótese, em último caso, tente de todas as maneiras aí pelo aplicativo, pelo site. Se você não conseguir dessas duas formas, aí então você procura. Até para evitar a aglomeração, evitar a presença de muita gente dentro da agência bancária. Então, ontem nas cidades da região estava impossível, sim, parecia um dia comum, as filas gigantescas, muitas pessoas idosas nas filas, sem proteção nenhuma, sem máscara. Então, realmente, só em último caso, né, Thiago? Falando sobre isso, sobre aglomeração, o isolamento social em São Paulo precisa aumentar, ou então o risco de faltar leitos hospitalares é grande. Quem afirmou isso foi o médico infectologista Davi Wipp, que está à frente, né, desse combate ao coronavírus aqui no estado de São Paulo, Luciano. Exatamente, atualmente a adesão ao isolamento social no estado de São Paulo é 54%. Segundo o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus, Davi Wipp, o ideal seria 70%. De acordo com o infectologista, os estudos epidemiológicos e estatísticos de 4 grupos diferentes chegaram à mesma conclusão. O IPE diz que 80% dos casos infectados pelo coronavírus serão assintomáticos ou pouco sintomáticos. 20% serão doentes de gravidade variada, mais 5% precisarão de UTI. E lembrando que, segundo o Instituto Butantan, Thiago, existe um estudo que, com as medidas de quarentena mantidas no estado de São Paulo, existe uma previsão até a próxima segunda-feira de 1.300 mortes por coronavírus no estado de São Paulo. Se essas medidas não fossem adotadas, se as pessoas insistirem em não respeitar a quarentena, as mortes podem chegar até 5.000 no estado de São Paulo. Então, tá aí, são estudos do Instituto Butantan também trazendo esses números. Números altíssimos. 8h30 agora, fechando essa cobertura especial. Antes, vamos destacar uma última informação aqui, talvez de grande relevância, que você vai ouvir muito no decorrer da semana. A Justiça Federal bloqueou, né, o fundo partidário e autoriza, né, a utilização desse dinheiro no combate ao coronavírus. O juiz federal Itagiba Catapreta Neto, né, da 4ª Vara Federal do Distrito Federal, determinou o bloqueio do repasse dos valores da União ao fundão eleitoral e ao fundo partidário. E na mesma decisão, autorizou que o governo federal utilize essa verba para as ações de combate ao coronavírus. A decisão do Itagiba foi em resposta a uma ação popular movida na Justiça Federal. No despacho, ele afirma que a pandemia do coronavírus é grave e exige sacrifícios de todo o país, incluindo nesse grupo aí os partidos políticos. O fundão eleitoral aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro foi criado para cobrir gastos de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais com as eleições municipais. Além dele, o fundo partidário é uma verba repassada anualmente pela União para o funcionamento dos partidos políticos, algo estimado em 1 bilhão só para este ano. Claro, ainda cabe recurso. Para quem está se perguntando, mas quem é esse juiz? Já ouvi falar esse nome? Sim, é o Itagiba Catapreta Neto, se tornou conhecido em 2016, quando concedeu uma decisão liminar suspendendo a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Casa Civil da então presidente Dilma Rousseff. Posteriormente, claro, depois o ministro do Supremo Tribunal Federal também, o Gilmar Mendes, na época, também deu decisão no mesmo sentido, aí suspendendo a posse do ex-presidente Lula como então ministro da ex-presidente Dilma. Tá, sobre esse fundo partidário, esse assunto inclusive foi alvo de fake news nessa semana. Uma informação falsa estava circulando, em que dizia que deputados teriam votado contra o uso do dinheiro no combate ao coronavírus. Só que, na verdade, não houve, né, nem votação sobre a destinação desse fundo partidário. Então, simplesmente não houve votação se os deputados aprovariam ou negariam, rejeitariam essa proposta. Simplesmente o juiz federal aí simplesmente baixou uma liminar determinando a utilização
desse fundo de investimento para o combate ao coronavírus. Lamentável, mais uma vez as fake news se disseminando com muita rapidez. Muito bem, vamos embora, mas antes mandar os últimos alôs ao pessoal que está aí interagindo com a gente nas redes sociais, a nossa live no Facebook, Luciano. A Gislene Membrive, Sônia Aparecida, Thaís Munhi está por aqui também, Maria Bonasa, Isabel Cristina, Vinícius Moraes, o Genildo Cavalcante, grande Genildo Cavalcante, Paulinho Ferraz Capoeira, obrigado pela audiência, todo esse pessoal acompanhando a gente aqui, sempre com a cobertura jornalística da Cidade FM, a Rita Solato também, obrigado pela sintonia, um grande abraço, a gente volta amanhã às 8. Tiago, um grande abraço, Luciano. Bom dia pra você. Bom dia pra todo mundo, continue com a gente, o Show da Manhã segue ao vivo até às 11, já com muita música pra você.